Olá, boa noite. Olá, Mônica. Olá, Juliana. Sejam bem-vindas. Muito boa noite. Vamos dar início à nossa live de hoje. Meninas que estão chegando, por gentileza, me informa como é que está meu áudio, minha imagem. Vocês estão me vendo, ouvindo bem? Enquanto o pessoal vai entrando. Olá, Jaqueline. Seja bem-vinda. Hoje, então, dando sequência a mais uma das nossas lives sobre emoções. Olá, Nani. Seja bem-vinda também. Como é que tá meu áudio, meninas? Tá beleza? Vocês estão vendo, ouvindo bem? Como é que tá aí pra vocês? Só me dá um feedback aí, como é que tá o áudio, imagem, se tá legal. Se tiver algum probleminha, vocês me avisam que eu vou ajustando por aqui. Se tiver ok, nós já vamos dando sequência. Bom, beleza. Jaqueline disse que o áudio tá beleza. Gratidão, Jaqueline. Bom, bacana. Bom, então, a áudio e imagem tá legal, então eu vou tocar o barco aqui, tá? Qualquer probleminha que tiver, por gentileza, me avisem, tá? Podem me informar. A Nani Dias está dando aqui boa noite, querida. Seja bem-vinda também. Boa noite também quem estiver assistindo a gravação dessa live, tá? Vou buscar deixar gravado, então fica aqui meu boa noite também. Sejam bem-vindos também todos que estiverem assistindo a gravação dessa live também, tá? Bom, pessoal que está ao vivo, tá? Fiquem à vontade de fazer perguntas, mandar mensagem. Quem estiver na gravação, fique à vontade de deixar nos comentários. Peço também para deixar aquele joia, aquele curtida, tá? Aquele coraçãozinho se vocês estiverem gostando do conteúdo. Tá? Quem estiver vendo pelo YouTube também, se inscrever no canal, deixar aquele joia, que isso ajuda no nosso trabalho, a divulgação. E se vocês acharem que essa mensagem é relevante, também compartilhe aí com os amigos, que isso ajuda muito a divulgação do nosso trabalho também, beleza? Bom, então vamos dar sequência aqui a nossa live de hoje, tá? Hoje nós vamos falar sobre medos, tá? Então é um tema muito interessante. Para quem chegou nessa live de paraquedas, ou quem acabou chegando nessa live aqui e não sabe um pouquinho dessa sequência, eu vou fazer aqui um breve resuminho, uma breve introdução, tá? Todo mês, toda segunda-feira, as 3 primeiras segundas-feiras de cada mês, eu vou estar trazendo aqui alguns temas fixos, tá? São temas que, durante a nossa interação, que vocês despertaram um interesse maior, que foi então sobre as emoções, sobre os relacionamentos afetivos e sobre as sombras psicológicas. Então no meu perfil já tem muito material sobre esses assuntos e de acordo com a nossa interação eu vou buscar então fazer algumas lives fixas para a gente estar desmiuçando esse assunto o máximo possível, tirando dúvidas, tá? Para que seja de grande valia para vocês aí, tá? Então, cada mês vai ter um tema dentro desse assunto. Então, a primeira segunda-feira de cada mês vai ser sobre as emoções, a segunda sobre as sombras e a terceira segunda-feira vai ser então sobre os relacionamentos. Ok, pessoal? Os outros temas, com live com convidados, nós vamos manter a dinâmica, mas aí vai depender da nossa agenda, é só vocês ficarem atentos no meu perfil, quando que vai ter tal assunto, tal live com os convidados, ou se for um tema diferente. E nas segundas-feiras vocês podem deixar reservado aí que nós vamos ter esses bate-papos. Tá? Se tiver alguma segunda-feira que for um feriado, ou que por qualquer outro motivo não der para encaixar as lives, eu vou avisar com vocês com antecedência, que vai ser o caso das lives as 2 próximas segundas-feiras. Tá? Então eu vou estar fazendo um recesso. Eu não tirei férias de janeiro, então eu costumo tirar minhas férias aí no mês de março. Então eu vou fazer um pequeno recesso nesse mês de março. Eu vou dar uma pausa então no dia
do dia 10 até o dia 22. Então, como vai pegar aí a segunda-feira, então nessas duas segundas-feiras que vão estar dentro desse período, não teremos lives. Então, seria a live de sombra. Já no dia 27, mantemos então a live sobre relacionamentos. Já podem anotar na agenda de vocês. Na segunda-feira, então, do dia 27, teremos então a live sobre relacionamentos. Beleza, pessoal? No mês seguinte, aí nós mantemos a dinâmica. Quem gostou interessou pelo assunto sobre as sombras psicológicas, já tem material salvo no meu perfil e no meu canal do YouTube também, dá para vocês conferirem. E sobre as nossas lives fixas, já tem então a gravação disponível da primeira live sobre as emoções, uma introdução sobre as emoções. Então é um assunto bem interessante que está disponível na gravação dessa live. Quem não conferiu pode assistir. Quem não assistiu, dá para acompanhar essa live aqui tranquilo. Tá? Eu vou trazer de uma forma, de uma didática aqui que dá para vocês acompanharem. E vale a pena assistir depois essa introdução para vocês pegarem essa importância e a proposta do nosso trabalho. Ok? Então, quem não assistiu dá para acompanhar e quem já viu vai agregar bastante. Tá? Sobre de relacionamentos também tem a de introdução que eu fiz no mês de fevereiro, também está salva lá, vai ser bem legal. A próxima live do dia 27 sobre relacionamentos, eu ainda não defini o nome, estou bolando aqui, também interagindo com vocês. Quem tiver também sugestões, deixa aí nos comentários, nas mensagens. Quem tiver ao vivo pode colocar aí também, que eu já vou anotando. De vez em quando, durante o mês, eu vou colocando na caixa de pergunta nos meus stories, que é a forma da gente estar interagindo e eu coletando as dúvidas de vocês, as perguntas, as interações, o interesse de vocês, e tudo isso facilita muito para poder montar conteúdos aqui. Então eu consigo trazer dessa forma assuntos que sejam do interesse de vocês. Então conto com a colaboração de vocês, tá? Quem tiver sugestões, dica, puxão de orelha, fica à vontade de deixar nos comentários, na caixa de pergunta, que isso ajuda muito em moldar aí o nosso trabalho. Beleza, pessoal? Hoje, então, nós vamos falar sobre medos. Como eu disse nas lives sobre emoções, a primeira ficou uma introdução à importância das emoções, por que ela influencia na nossa realidade prática, o que está por trás das emoções. E como nós temos várias emoções, eu vou buscar trazer cada live mensal, explorar uma emoção específica. Tá? E hoje, de acordo com a nossa interação no último mês, um dos assuntos que vocês mais pediram de emoções foi medos. Tá? Então hoje nós vamos explorar, até coloquei no título, né, que é medos, ramificação e suas consequências. Então no decorrer a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Antes de começar, vou fazer então uma pequena introdução sobre as emoções para quem chegou agora conseguir acompanhar, mas vai ser bem resumido só para vocês acompanharem, para não ficar muito repetitivo, porque eu explorei isso com mais profundidade nas outras duas lives sobre emoções que eu fiz recentemente. Tá? Então é importante a gente entender que toda vez que nós vamos falar sobre emoções, nós vamos estar operando em dois níveis da realidade. Tá? Então aqui eu vou só pincelar, depois quem quiser aprofundar está nas outras lives. Uma é o nosso nível físico, tá? Que quem vai ser responsável por essa emoção no nível físico vai ser o nosso cérebro. Porque tudo aquilo que nós chamamos de emoções, sensações e sentimentos nada mais é que uma bioquímica que o nosso cérebro vai fazer e disparar na nossa corrente sanguínea e vai gerar uma sensação no corpo. Tá? Essa sensação nós vamos chamar de medo, de prazer, de alegria, de tristeza, de ansiedade, de euforia, de frustração, de carência, de rejeição. Tudo isso nós vamos expressar no nosso corpo e vamos denominar. Tá? Então esse é o primeiro ponto importante para deixarmos fixado. Que essas emoções, então, vai ser só essa bioquímica que o cérebro vai fazer. Por isso que ela está influenciando, então, nas nossas escolhas, na nossa saúde, porque como vai afetar diretamente as nossas células, a reação fisiológica do nosso corpo, a tomada de decisão, que eu falei bastante na outra live, que nós temos dois mecanismos internos de razão e emoção, e a natureza das nossas escolhas vai passar por esses dois sistemas, né, de razão e de emoção. Então, tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer um dia na nossa vida vai passar pela razão ou pela emoção. Então, por isso que é importante estarmos em equilíbrio e, pelo menos, também compreender. O primeiro nível é estar em equilíbrio. Para isso, muitas das vezes, a gente vai precisar de um help, né, uma ferramenta para trabalhar tudo isso.
né? Por isso que terapia é importante. Terapia, muitas vezes, a pessoa achou que terapia é coisa para doido, mas não, terapia é algo para você ajustar internamente. Então teria que ser uma prioridade, porque tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer na nossa vida vai passar pelas nossas escolhas. Então é interessante que eu esteja com tudo isso em equilíbrio para fazer escolhas equilibradas e, consequentemente, vivenciar uma realidade equilibrada. Então terapia não é coisa de doido, é uma coisa essencial para os nossos resultados. Se nós não temos consciência disso, nós ficamos no piloto automático, influenciado por uma crença X, por uma hereditariedade, por um condicionamento, pelo padrão de pensamento acelerado, pelo medo, por uma carência, por uma rejeição, e em cima disso nós vamos fazendo escolhas. E depois colhendo os resultados, se culpando, se cobrando, se frustrando. Por isso que entender esses assuntos é muito importante, e essa é a proposta aqui do trabalho. Trazer essa clareza e essa consciência para vocês, para que cada vez as suas escolhas estejam cada vez mais conscientes. Então isso é muito importante. Por isso que nós vamos explorar então nos nossos encontros, cada live aí, um mês do mês, uma emoção diferente, para a gente saber como que ela impacta na nossa realidade, o que está por trás dela, como que ela se ramifica, que consequência eu posso colher em cima disso. Com esse material nós vamos conseguir então compreender melhor o nosso passado, compreender o nosso presente, saber como as nossas escolhas podem estar sendo influenciadas e, consequentemente, fazer escolhas melhores. Então, a proposta dessas lives é trazer consciência, compreensão e autoconhecimento. Se você precisar de algo para fazer um ajuste, né, trabalhar tudo isso, né, que nem todo mundo está com as emoções aí bacana, então se você se identificar que está com alguma emoção e precisando ser trabalhada, eu deixo de dica também, que está dentro aí do nosso material, do nosso trabalho. A ferramenta que nós utilizamos é a HQI, que é a homeostase quântica informacional. A HQI, então, vai ser uma ferramenta para você fazer esse ajuste interno. Como eu sempre brinco, é como se você fosse, se seu computador está travando, está tendo problema em algum vírus, algum arquivo, alguma coisa ali que está fazendo ele travar, o que a gente vai fazer? A gente vai formatar e deletar aquilo que não serve, como consequência a máquina vai funcionar melhor. Não é? Então a HQI vai ser a nossa autoformatação. É a técnica que vai permitir você fazer esse ajuste de consciência. Então tudo isso que eu for abordando nas nossas lives, no nosso bate-papo, se tiver uma ideia, um insight de alguma coisa, nossa, isso no meu passado, né, mexe comigo, essa emoção me atrapalha em tal coisa, eu quero trabalhar tal coisa, eu deixo como dica então a HQI, que é a nossa ferramenta que nós utilizamos. E é uma técnica que você não fica dependente do terapeuta, você mesmo já consegue promover essa mudança de realidade. Tá? Então todo mês eu busco fazer pelo menos 1 ou 2 encontros, que é o Conversando sobre HQI, que é uma palestra online e gratuita em plataforma fechada. Nela eu vou passar todos os fundamentos científicos e teóricos da metodologia e já ensinar a técnica para você já sair praticando. Tá? Então é um encontro gratuito onde você já vai aprender e ter acesso a essa ferramenta. Então quem não conhece HQI e quiser conhecer, é só olhar na minha agenda e verificar quando que eu vou ter esse encontro gratuito, e lá você consegue então buscar essa ferramenta para poder trabalhar. Se você já conhece alguma ferramenta, alguma técnica, já faz algum procedimento terapêutico, você pode usar os conteúdos dessas lives para poder trabalhar essas questões da forma que você desejar. Tá? Quem já tem, ou quer integrar, ou quem não tem nenhuma, eu deixo como dica e sugestão, então, a HQI, e quem tiver interesse, depois é só dar uma olhadinha, acompanhar minhas postagens, principalmente nos stories, para ver quando que eu vou ter esse próximo encontro online gratuito, onde eu vou ensinar essa ferramenta para vocês. Tá? Quem já é meu aluno já conhece, também vai poder explorar bastante aí os conteúdos dessas lives para poder identificar questões internas a serem trabalhadas. Então aqui vai ser a nossa forma de comunicação, a nossa interação, onde vocês então vão conseguir tirar dúvidas, esses bate-papos e ter acesso a essas informações, e cada live nós vamos explorar então cada sentimento desse para poder trazer essa compreensão melhor. Tá? Então, como eu disse, nós temos então as emoções operando no nível físico, tá? Que é o que nós chamamos de localidade, que vai ser responsável por isso, vai ser o nosso cérebro. Que nós temos no nosso cérebro, fazendo aqui um pequeno resuminho, como eu disse, da última live. Nosso cérebro é dividido em 3 partes, que é o nosso sistema reptiliano, depois o nosso sistema límbico e o nosso neocórtex. O reptiliano vai ser responsável pelas atitudes de luta ou fuga, sobrevivência da espécie, preservação da espécie. O sistema límbico vai ser responsável para criar essa bioquímica que vai ser disparada no nosso corpo, que nós vamos chamar de emoções, sentimentos, né, sensações, vai ser impresso no corpo.
E o nosso neocórtex é a nossa parte racional. Nós vamos racionalizar. Tudo isso está sendo operado no nosso nível físico. Nós precisamos entender, que foi o que eu aprofundei bastante nas lives anteriores, sobre as emoções, que nós temos um nível da nossa realidade onde nós temos a nossa consciência individual, que não sofre as mesmas influências do tempo e do espaço. E é importante entendermos isso por quê? Porque todas as emoções que nós vamos vivenciando dos nossos fatos ao longo da nossa experiência vai sendo armazenado no nível da nossa consciência. E o nosso cérebro tem uma conexão com essa nossa consciência não local, onde essas emoções estão armazenadas, e é aí que o cérebro vai imprimir tudo isso no corpo. Então, por isso que é importante entender, a gente fala assim, aquele sentimento que eu tive do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu avô, do primeiro namorado na escola, da primeira namorada, lá na escola lá atrás, quando sofri um acidente, quando fulano faleceu, todas essas emoções, se elas não foram trabalhadas, né, de uma forma por você, e você assimilou e equilibrou tudo isso, isso vai ficar armazenado na nossa consciência. E essa informação armazenada lá, independente do tempo que passou, o nosso cérebro vai decodificar isso e projetar em outras situações do nosso dia. Então aquele medo que você falou lá, que já esqueceu, que já passou, né, o pai bateu, sentiu medo lá com 8, 5 anos, não, isso eu já passei, já larguei para lá, já deixei, já perdoei. Tudo bem, perdoou com a razão ou com a emoção? Isso está bem assimilado dentro de você ou está só reprimido? Ou só racionalizado? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala assim, já passou, depende. Se estamos falando no nosso nível físico, local, ou na nossa consciência não local. Porque no nível físico, realmente, já passou. Aquela bioquímica de medo que o seu cérebro fez, já foi espalhado na sua corrente sanguínea, gerou uma reação fisiológica e seu corpo já expurgou isso. Só que na sua consciência essa informação está lá. Então você pode não ter sentido mais esse medo no nível físico do seu pai. Mas toda vez que você vê alguém agredindo alguém, você dispara esse medo. Toda vez que você vê algo que dá um gatilho naquela emoção atrás, você sente o medo. Ou esse medo pode ser projetado em outras áreas da vida. O medo de perder um emprego, medo de perder um relacionamento, medo de não pagar o boleto, medo de ser assaltado na rua. E essa conexão do cérebro com a nossa consciência acessa essas informações de medo lá de trás e vai imprimindo na nossa realidade e vamos sendo bombardeados por medos. E isso vai inundar a nossa corrente sanguínea, vai mudar toda a nossa resposta fisiológica. No caso do medo, vai disparar o coração, vai acelerar os batimentos, vai dar falta de ar, vai ficar ali com um frio na barriga. Então, tudo isso vai gerar consequências. E isso eu estou falando na resposta fisiológica. E ainda tem também a influência desse medo nas suas escolhas, que a gente vai explorar bastante na live de hoje também. Um pouquinho dessas consequências e as derivações desse medo também. A gente entender até onde esse sentimento de medo pode impactar tanto nas minhas escolhas como também na minha saúde física. Tá? Então esse aqui é um tema interessante para a gente explorar hoje. E nós vamos fazer o mesmo nas lives futuras, explorando outras emoções, como tristeza, carência, rejeição, abandono. Então dá para a gente bater um papo muito legal aí sobre isso. Inclusive, deixe nos comentários aqui quais emoções que vocês gostariam que eu abordasse nos próximos encontros. Tá? Bom, então aqui fiz uma pequena introdução, deu para a gente entender um pouquinho, né, sobre local e não local, as emoções operando no físico, na nossa consciência. Tá? Depois quem quiser aprofundar um pouquinho e não assistiu às lives anteriores, eu deixo de dica para poder conferir as lives sobre emoções, principalmente a de introdução e uma outra que eu fiz também recentemente, que vai dar para ter acesso a essas informações e essa compreensão de uma forma mais tranquila, só para a gente usar o nosso tempo de hoje explorando mesmo os medos. Tá? Bom, então vamos lá falar um pouquinho sobre os medos. O medo, ele é um dos gatilhos internos que vai, como eu disse, gerar uma resposta no nosso corpo. Tá? Então, como eu também falei nas últimas lives, as emoções, elas não são ruins, boas ou ruins. Essa dualidade de bom e mal, certo ou errado, nós que polarizamos de acordo com a nossa experiência. Tá? No frigir dos ovos, tudo é neutro. E cada sentimento vai ter, sim, a sua função. Todas elas são importantes na nossa experiência. Acontece que nós, ao passar dos anos,
nós vamos ficando viciados emocionalmente. Então nós vamos viciando nas nossas emoções. Isso é um vício inconsciente. E é aí que entra então todas as consequências negativas que nós vamos vivenciando na prática. Tá? Então o medo, qual que é a função de um medo, por exemplo? O medo ele é um mecanismo de defesa que você tem para poder te prevenir de uma possível situação perigosa. Então se você depara com um animal perigoso na floresta, o que vai acontecer? O seu cérebro, ao identificar a figura arquetípica de uma ameaça ou de uma situação, ele vai acionar então o sistema límbico, que vai disparar na sua corrente sanguínea toda uma bioquímica que vai mudar toda a fisiologia do seu corpo para te preparar para aquela situação. Então, quando você vê, lembra lá que eu falei que nós podemos agir pela razão ou pela emoção? Se você vê um animal perigoso na floresta ou uma situação de perigo, se você for racionalizar esse movimento, até você racionalizar o que vai fazer, de repente você já colocou em risco a sua vida ou a sua integridade física. Se for um animal, por exemplo, ele vai te pegar. Né? Se você está correndo ali, vai racionalizar durante a velocidade que você tem ali, você vai cair no buraco, vai, né, se chocar com alguma coisa, então vai acontecer alguma situação. Quando o seu cérebro entende essa ameaça, o que ele vai fazer? Ele vai acionar o medo. Ou, na verdade, ele vai acionar, né, o sistema límbico, que vai gerar as emoções, que vai ser aquela atitude impulsiva. E um dos sentimentos principais nessa resposta automática é o medo. O que ele vai fazer? Ele vai te preparar para aquela situação. Então, sabe aquele frio na barriga que você sente? É porque o cérebro entendeu essa possível ameaça. E o que ele vai fazer? Ele vai tirar ele vai priorizar a circulação do seu sangue em áreas para você se defender, como as pernas e a mão. Ele entende que ali é a prioridade de você ter uma concentração de sangue que vai te melhorar a sua atitude, a sua defesa naquele momento. Então, fazer uma digestão naquele momento não é a prioridade para esse movimento, para essa situação. A prioridade vai ter forma de você se defender. Então, por isso que ele vai tirar o sangue de locais que ele entende que não é prioridade, como do rosto, a parar a digestão, por isso você sente aquele frio na barriga, o rosto fica pálido de medo, né, por causa disso. Né, a pessoa ficou branca de medo, né, nossa, que frio na barriga, e vai gerar aquela atitude que você vai frear, você vai parar. Né? Então, essa é uma função do medo. Outra é aquela pessoa que fala assim, borrou nas calças de medo. Né? Por quê? Porque o seu cérebro entende que você não precisa de peso extra. Da mesma forma que um piloto de avião está passando determinada situação, ele vai ter que jogar o peso, a carga extra fora para poder facilitar a manobra e como dirigir o avião. Né? Então essa é uma decisão do piloto. O nosso piloto vai ser o cérebro, então ele vai fazer isso automaticamente. Né? Então é onde que o intestino é solto e a pessoa, né, pode borrar de medo. Então ele também entende que para você correr, para você em determinada situação, essa é uma atitude ideal que ele entende nesse momento na nossa formatação que a gente vem de fábrica. Então tudo isso é para nos proteger. Então o medo ele tem a sua finalidade, ele tem a sua função. Né? Só que o que acontece? Como eu disse, nós acabamos ficando viciados emocionalmente. Nós temos um vício nas emoções. Da mesma forma que é fácil a gente entender que a gente tem um vício no prazer, por exemplo. Pessoa que tem uma compulsão alimentar, ela busca prazer em determinado alimento. Então ela está viciada no prazer. Seja no prazer em comer, no prazer sexual, no prazer em trabalhar, no prazer em ajudar o outro, que aí tem outros sentimentos por trás, né? Carência, dependência, desaprovação. A gente vai falar muito disso nas próximas lives também. Mas aqui, só para vocês entenderem até onde as emoções podem chegar. E esse vício emocional, temos também outros sentimentos. O prazer é fácil para a gente identificar. Mas nós também temos esse vício nos outros sentimentos. E não é um vício consciente, é um vício inconsciente. Né? Então, ninguém acorda e fala assim, deixa eu procurar uma situação para sentir medo. Né? Não, isso tudo é inconsciente. Tanto é que alguns filmes fazem sucesso porque é um filme de terror. E a gente busca tomar um susto, busca tomar um medo, sentir um medo. Né? É a busca por esse estímulo. A gente acabou ficando viciado nessas emoções. Então, assim como eu trouxe o exemplo aqui de uma possível ameaça na floresta,
que é de onde que os nossos ancestrais, bem lá atrás, né, vieram, tudo isso foi desenvolvendo e personalizando o nosso sistema, foi essencial para a nossa espécie chegar onde chegou. Só que o que nós conseguimos também nesse decorrer? Ficar viciados nessas emoções em outras situações. Então, hoje, não é todo dia que a gente se depara com uma ameaça de um urso, de uma onça, de um buraco para cair, né, para poder sentir esses medos. Porque se fosse, sentiu esse medo, foi, passou, o corpo liberou, né, tá resolvido, é um medo aqui ou outro ali, uma vez ou outra, né, porque não é um medo que vai te adoecer, uma carência, uma rejeição, uma tristeza. É o acúmulo dessas informações. Quando elas começam a entrar em desequilíbrio, é aonde então que nós vamos colher essas consequências. Né? Porque a pessoa fala, então não posso sentir medo, não posso sentir raiva, não posso sentir tristeza. O problema não é sentir, o problema é armazenar. E a longo prazo, né, tudo isso aí vai gerar um desequilíbrio tremendo. Então, como eu disse, não é todo dia que a gente se depara com um animal perigoso ou uma ameaça. Só que é todo dia que a pessoa tem um boleto para pagar, o medo de ser despejado, o medo do chefe dar uma bronca, o medo de perder o emprego, o medo de pagar a conta, o medo de perder o companheiro, o medo de ser assaltado na rua. Tudo isso, né, vai gerando esse sentimento que vai automatizar o nosso sistema límbico. Nosso cérebro ele vai economizar recursos. Então tudo aquilo que você treinou ele, seja de forma consciente ou inconsciente, ele vai entender e vai virar um condicionamento, que aí vai ser um padrão mental. Então, se você foi uma pessoa que ficou exposta a medo por muitos anos, você pode ter automatizado e criado um condicionamento. E agora qualquer gatilho que você tiver vai acessar lá no nível não local os traumas do passado e projetado em outras áreas. É aquela pessoa que tem medo de tudo. Até de coisas que com a razão ela já entende que não é compreensível sentir esse medo. Não é justificável esse medo. Mas ela entendeu com a razão, ela entende com a razão. E aí vem a emoção e sente o medo, um atrás do outro. Né? E a longo prazo, isso vai afetar aí toda a nossa estrutura fisiológica, as nossas células, e daí a pouco temos também doenças. Como eu disse, as emoções vão influenciar, por isso que é um assunto tão interessante, tão fundamental e essencial na nossa vida prática, que eu resolvi trazer com mais profundidade esses assuntos, porque tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer está aqui. Ah, Henrique, o que essas lives de emoções têm a ver com a minha vida? Ela tem a ver porque o relacionamento que você se encontra hoje, você fez uma escolha um dia para poder entrar nesse relacionamento, ou deixou de fazer uma escolha para sair dele, se ele já não te cabe mais. A carreira profissional que você seguiu passou pelas suas escolhas, a roupa que você vestiu hoje passou pelas suas escolhas, o almoço que você almoçou, o que você falou com seu chefe, o que você falou com seu filho, a educação que você deu para o seu filho, a resposta que você deu para o pai, para a mãe, tudo isso vai passar pelas suas escolhas. E se as escolhas vai passar pela razão e emoção, é de extrema importância compreender o que está por trás das nossas escolhas. Porque senão nós vamos ficar fazendo escolhas automatizadas, colhendo resultados aleatórios, e nós vamos chamar isso de destino. E aí nós vamos falar, mas eu não tive sorte na vida, mas o destino é ruim comigo, isso é um karma, isso é aquilo e tal. Não estou falando que essas questões não existam, tá? Isso aí já tem um tema também importante, eu adoro esses assuntos, tem lives também que eu explorei sobre esses assuntos com um pouco de profundidade, mas é que só para a gente entender. Porque se você fizer escolhas inconscientes, você vai criar resultados também inconscientes. E aí, se esses resultados não é aquele que você busca com a razão, né? E aí fica, né, esse desequilíbrio. Na prática, a pessoa nem sabe o porquê que está vivenciando tais situações. Então, quanto mais vocês compreenderem sobre as suas emoções e sobre os seus padrões mentais, mais conscientes vocês vão fazer as suas escolhas. E, consequentemente, criar uma realidade consciente. A gente está fazendo isso o tempo inteiro, sabendo ou não, acreditando ou não, compreendendo ou não, estamos fazendo isso o tempo inteiro. E se estamos fazendo isso inconsciente, no piloto automático, quem que vai estar ditando? As emoções que você tem aí. E o que você tem armazenado? Como é que está esse equilíbrio? Então, esse é um ponto importante. O outro é a nossa integridade física. Por quê? Porque as emoções vão influenciar diretamente a nossa célula, que se elas adoecerem, nós temos órgãos doentes e temos, então, doenças. Tá? Então, as emoções estão diretamente ligadas também
as nossas doenças. Ela tem uma relação com o nosso emocional. Não vou aprofundar muito nesse assunto aqui, porque aí dá pano para manga para a gente falar aqui agora. Então tem encontros também específicos onde eu exploro tudo isso. Principalmente as lives e as palestras sobre HQI, que é a ferramenta que nós vamos utilizar para fazer essas eliminações no nível da consciência e, consequentemente, alterarmos a nossa realidade física. E a HQI, como eu fiz uma breve introdução aqui para vocês, além dela ser uma ferramenta que vai permitir vocês fazerem essa autoformatação e esse ajuste de consciência, ela também existe um raciocínio desenvolvido pelo criador da metodologia, aonde ele conseguiu mapear também que tipo de trauma, que tipo de situação está relacionado por determinadas doenças. Por isso que os nossos alunos têm resultados relativamente rápidos. Porque, de acordo com aquilo que ele deseja trabalhar, no caso das doenças, nós conseguimos saber que tipo de trauma está relacionado com essa doença. Então, se ela tem um câncer no estômago, um câncer na mama, uma gastrite, uma dor de barriga, uma unha encravada, uma alergia, nós conseguimos saber que tipo de trauma que ela vivenciou na vida dela, que tipo de emoções ela gerou nesses traumas, que a longo prazo gerou um desequilíbrio na consciência e que desencadeou essa doença, essa somatização. E aí nós vamos utilizar a técnica, fazer essa eliminação e, como consequência, mudar essa realidade. Então, a HQI ela pode ser aplicada tanto na reversão de doenças físicas, como também em comportamentos e qualquer questão emocional também que a pessoa deseja vivenciar. Então pode ser tanto uma questão simples, uma mudança de comportamento, um alívio num luto de um ente querido perdido, num término de um relacionamento, numa falência na empresa, ou numa doença, seja mais simples ou mais séria. Então a HQI permite isso. Quem tiver interesse depois é só acompanhar nas minhas postagens. Quando que eu vou ter o próximo encontro conversando sobre HQI, são encontros gratuitos, onde nós vamos explorar tudo isso. Você pode trazer as suas dúvidas também para o encontro, como é em plataforma fechada, não é live, dá para vocês perguntarem, a gente tem uma interação ainda um pouco maior do que pelas lives. Aí nesses encontros também eu vou estar ensinando a técnica para você já sair praticando dos encontros, tá? Quem tiver dificuldade em trabalhar sozinho alguma questão, tem a sugestão do atendimento individual. Tá? Nós temos o atendimento e o acompanhamento individual. Quem quiser saber mais depois também é só me chamar no privado. Tá? E aproveitando o recadinho também, no dia 12 de abril eu vou iniciar uma nova turma do curso básico de HQI. Aí é um treinamento de 15 horas, onde você vai aprender a montar um protocolo de autocura completo. Tá? Então, nesses encontros, você vai aprender então a montar um protocolo de autocura, trabalhar padrão mental, emocional, o raciocínio completo da HQI, que tipo de trauma está relacionado com tal tipo de doença, vício, compulsão, tá? Tudo isso você vai aprender no curso. Quem tiver interesse depois é só também me chamar no privado. Quem estiver assistindo a gravação e já tiver passado da data desse encontro, é só seguir o meu perfil no Instagram e acompanhar a minha agenda e ver quando que vai ter o próximo. Beleza, pessoal? Pessoal, se tiver alguma dúvida, tá? Fiquem à vontade de deixar aqui no nosso chat, aqui na nossa interação. Se você tem alguma dúvida, alguma curiosidade, fiquem à vontade de mandar também. Quem estiver assistindo a gravação não vai ter como eu responder então por aqui, mas eu posso responder também no comentário abaixo. Se for uma explicação um pouco mais longa, eu separo essa pergunta e discuto também aí com vocês nas lives futuras, tá? Que vai ser a forma da gente estar tendo essa troca, essa interação, e enriquece demais as perguntas de vocês, tá? Quem tiver aí, pode ficar à vontade em trazer. Bom, falei um pouquinho então das consequências, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a ramificação. Por quê? Porque o medo é como se fosse um sentimento matéria-prima, tá? Ele pode ser ramificado em outros sentimentos que nós vivenciamos no nosso dia a dia, e que vocês vão ver que alguns são muito comuns. Tá? Quais são esses sentimentos principais? Tá? Inseguranças, ansiedades, preocupações. Tá? Esses três são das ramificações principais do medo. Por quê? A preocupação e o medo, a preocupação e a ansiedade é uma forma do medo se dispersar na nossa linha temporal. Tá? A ansiedade é aquele medo que você tem com algo que possa vir a acontecer, que talvez nem aconteça.
É aquela situação que você remói, fica remoendo com a sua razão, com seus pensamentos, de uma possível situação que possa vir a acontecer. Tá? Então, será que vai dar certo? Nossa, será que eu vou fazer uma live agora? Será que vai dar certo? Será que o pessoal, né, vai interagir? Será que o pessoal vai gostar? Se não vai? Isso é um medo de uma possível situação. Vou fazer uma prova. Nossa, será que vai dar certo essa prova? Não, e agora? Como é que eu vou fazer? Será que eu vou conseguir acertar todas as respostas? Será que eu vou Será que eu vou tirar 10? Será que eu vou tirar 0? Será que eu vou conseguir fazer? Será que eu vou conseguir me dar bem? Isso é um medo. Só que é um medo de uma situação que não aconteceu. Então a pessoa está ansiosa com algo que possa acontecer. Então a ansiedade é uma derivação do medo. Tá? E algumas pessoas falam que a ansiedade é o mal do século, né? O que as pessoas mais estão vivenciando. Então são acúmulos de medos. Tá? E ele vai acontecendo de tantas situações onde a pessoa sentiu medo, de tantas situações que deram errado, que aí, lá na frente, o que acontece? Ela começa a ficar com medo de uma possível situação. Então, por isso que é importante trabalhar, principalmente aí quem já conhece a HQI, já fica de dica, né? Quem já conhece a técnica, e quem não conhece, já fica de dica para quando vocês conhecerem, participar dos próximos encontros, o que já trabalhar com a ferramenta. Porque se eu uso a ferramenta e vou eliminar somente as ansiedades para fazer uma prova, o medo, a insegurança para fazer essa prova, e não trabalho o meu histórico de medo lá atrás, daqui a pouco, quando eu for fazer uma outra prova, eu posso manifestar essa ansiedade novamente. Tá? Porque essa ansiedade ela só existe por causa daquele acúmulo de medos que tem lá atrás. Tá? Então, é importante trabalhar as situações que não deram certo, que saíram do controle lá atrás. E essa ansiedade, esses medos, essas inseguranças, tem outros sentimentos também que vão acrescentar. Hoje eu estou buscando explorar o medo, mas vocês vão ver, à medida que nós vamos avançando nas nossas lives, eu começar a explorar outros sentimentos, vocês vão ver que eles se comunicam. Tá? Então, por exemplo, a pessoa pode estar ansiosa com uma situação por medo não só do resultado, mas por medo de uma possível rejeição. Então agora nós temos duas emoções se conversando, o medo e a rejeição, que vai conversar com a carência, com a desaprovação. A gente vai ver nas lives futuras, quando a gente for explorar essas emoções. Então, por exemplo, uma pessoa que... Nós temos uma situação aqui que a pessoa teve... vou trazer aqui uma outra emoção que pode conversar. Uma frustração. Então, a pessoa colecionou frustrações de resultados que não foram bons para ela em provas que ela fez no passado. Então, ela se frustrou tanto com as provas lá atrás, que hoje ela pode ter medo de se frustrar novamente. E aí ela cria uma ansiedade, tá, para fazer uma prova. Então essa ansiedade, esse medo, essa insegurança, essa preocupação é por causa de acúmulos de frustrações que ela vivenciou lá atrás. Essa é uma possível situação. Outra, ela pode ter decodificado o mesmo movimento de uma forma totalmente diferente. Por isso que a gente não vai analisar o fato, a gente vai analisar a interpretação. Porque a mesma situação você pode ter interpretado ela de uma forma diferente e ter gerado sentimentos diferentes. Então a pessoa, por exemplo, no primeiro exemplo, ela fez prova e se frustrou com o resultado. Na outra, talvez não foi a frustração. Talvez ela foi uma rejeição e uma desaprovação da mãe. Que xingou, que colocou de castigo, que não deu um presente, um mimo, porque ela não foi bem na prova. Então, por causa dessas carências e desaprovações e rejeições da mãe por causa desse resultado na prova, agora ela tem medo de tirar um resultado ruim e ser desaprovada pelo marido, pelo filho, pelos colegas no trabalho, pelos colegas de sala. Então, pelo medo da rejeição, ela fica ansiosa para fazer uma prova novamente. Percebe como que agora esse medo desencadeou uma ansiedade, uma preocupação, uma insegurança, só que isso está ligado lá atrás com o quê? Com as rejeições e as desaprovações. Que se a gente for espremer um pouquinho essa rejeição e essa desaprovação, a gente pode ver que vai ter um histórico de carências também. Que a gente vai ficar muito mais claro isso nas próximas lives que formos abordando essas emoções. Mas aqui só já pincelando, porque vai ser difícil falar de um sentimento só. Né? E para falar de um sentimento como eles se conversam, a gente vai ter que explorar alguns outros. Eu vou buscar trazer o foco no tema do mês, mas vou ter que fazer essas pinceladas
Mas como a gente está no início, pode ficar um pouco confuso agora, mas à medida que formos avançando nesses assuntos, eu tenho certeza que vai ficar mais claro para vocês. Por isso que vai ser importante também depois vocês talvez voltarem na gravação, rever o material, rever o conteúdo, rever as outras lives também, com outros assuntos que também vão se conversar. Tá? Igual todo mês a gente vai fazer 3 lives fixas, né? Que vai ser relacionamento, emoções e as sombras. Então a gente vai ver que esses assuntos também, mesmo sendo diferentes, também vão se conversar. Porque num relacionamento a pessoa está exposta a medo, a insegurança, a carência, a rejeição, busca de aprovação, abandono, sensação de ser trocado, injustiça, culpa, vai ter um monte de sentimentos. Então nos relacionamentos, o conteúdo das lives sobre as emoções vai ajudar ela a compreender as emoções que ela vivenciou dentro do relacionamento. O conteúdo sobre as sombras psicológicas vai fazer ela perceber e compreender a natureza das escolhas dela em relação às personalidades que ficou fragmentada ao longo da experiência dela. Além do porquê, as sombras não são só a repressão das personalidades. Tudo que é reprimido vira uma sombra. Tanto as nossas personalidades, nossos desejos, nossas vontades, nossas atitudes, como também as nossas emoções. Então existe um estudo profundo sobre isso e eu busco abordar esses assuntos na live de sombras. E quem quiser se aprofundar também, eu deixo de dica um workshop que está salvo na plataforma da Hotmart, que ficou sensacional. Então quem aprecia esses assuntos e deseja aprofundar, eu deixo de dica, de sugestão aí. Lá na plataforma da Hotmart tem um workshop especial que eu fiz sobre as sombras psicológicas. É um workshop com 6 horas, onde eu exploro várias camadas, por vários pontos de vista diferentes. Então ficou muito legal. E ainda deixei como aula bônus, 2 aulas bônus, que é analisando sombras no filme Soul e no filme Beleza Americana, que vai permitir você também pegar todo esse conteúdo e observar de forma metafórica como que esses filmes vão demonstrar essa manifestação no dia a dia. Então ficou um material e uma didática bem legal que eu acredito que pode ajudar vocês. Então quem tem interesse em aprofundar, tem esse material. Quem estiver assistindo pelo YouTube, eu vou deixar o link aqui também, quem quiser acessar. E quem estiver assistindo por aqui no Instagram e quiser acessar o link, é só ir lá na bio do meu Instagram, vai ter como se fosse um menu, dentre eles lá vai ter então lá o workshop sobre as sombras. Tá? Então lá você consegue dividir até de 12 vezes, consegue experimentar gratuito por 7 dias, verificar se o assunto é interessante para você, se gostou, se não consegue cancelar também, se não gostar. Tá? Então é um material muito legal. Quem quer começar as introduções, entender ainda, não sabe ainda um pouquinho sobre as sombras, tem então esses materiais gratuitos no meu YouTube e também no meu perfil do Instagram. Só pesquisar lá, no YouTube já está tudo salvo, só colocar lá Henrique Sombra, Introdução à Sombra, vai ter muito material lá que eu deixei disponível. Quem já quiser ir no meu YouTube direto, é só ir também na bio do meu Instagram, tem um link que já te coloca direto no meu canal do YouTube. Quem não segue lá também, se possível, dar aquela força lá de se inscrever, curtir o material, deixar algum comentário, isso também ajuda lá o YouTube espalhar as informações aí também, né? Pode alcançar alguém que possa fazer a diferença desse conteúdo. Tá? Então aqui é um caminho aonde vocês podem fazer para ir aprofundando. Então todas as nossas lives eu vou dando sempre esse direcionamento e onde você sentir que faz sentido para você ou assunto que desperte a sua atenção, vocês podem estar sendo direcionados. Tá? Outra ramificação, então, falei um pouquinho aqui da ansiedade. Então, a ansiedade é aquela situação onde você vai ter esse medo precoce de uma possível situação. Você vai sofrer antes da hora. A preocupação é como se fosse o outro lado da moeda também da ansiedade. Né? Vai disparar a mesma resposta fisiológica. Mas, normalmente, a gente está preocupado com situações que já aconteceram. Então, a gente pode ficar preocupado com o futuro também, mas a preocupação com o futuro é ansiedade. Né? Então, a preocupação vai ser com esse medo de coisas que aconteceram e a ansiedade vai ser o medo de coisas que possam acontecer. Tá? E vai despertar no nosso corpo a mesma resposta fisiológica de um medo. E em acúmulo vai gerando todos os desequilíbrios. Crise de pânico, né, que também são acúmulos de medo. O pânico também é uma outra derivação do medo. Né? O pânico, o susto... Vamos verificar aqui um outro. A insegurança. Tá? Então, todos esses sentimentos e sensações
são derivações do medo. Então quem já conhece a HQI e for trabalhar, pode dar uma atenção especial para todas essas ramificações. Medo, insegurança, pânico, susto, como você que denominou, da forma como que você vai decodificou essas informações na sua individualidade. Então é importante explorar todas elas. Porque se você trabalha só a ansiedade, não trabalha as preocupações, inseguranças e medos, daí a pouco você pode estar ansioso novamente. Então é importante explorar todos esses caminhos para poder você ter então um leque de possibilidades aí na prática de estar trabalhando. Tá? Outra importância em compreender e trabalhar os nossos medos, além de tudo aquilo que nós falamos, né? Questão de natureza das nossas escolhas, as doenças, somatizações, a resposta fisiológica no corpo. Além de ter todas essas questões, um outro tema que eu gostaria de explicar também é a questão da manipulação em massa, né, que nós recebemos através das mídias e de quem domina esse conhecimento, esse assunto. Tá? Então, a proposta aqui não é ensinar esses conteúdos para você sair manipulando ninguém, mas a proposta aqui é para você aprender a se prevenir de possíveis situações, de possíveis manipulações. Então, uma pessoa que entende os seus medos, ela pode utilizar esses gatilhos, esses recursos, para poder influenciar na sua escolha. Então, uma pessoa, a gente pode ver, por exemplo, nas propagandas. Um jornal vai passar lá várias notícias sobre roubo de carro. Né? Então, o que ela vai fazer? Ela vai ativar os seus medos naquelas notícias. Então, passa um bloco de propaganda todinho ali de medo. Aumentou o índice de roubo de carro na cidade tal. Ontem mais um carro foi assaltado. Pessoa foi assassinada na tentativa de roubo do carro. Né? Pessoa teve prejuízo com tantos carros roubados. Está aumentando o índice de assalto na região tal. E aí vem essa comunicação com o seu inconsciente e ali você, em cada notícia, vai acessando o medo, vai lembrando de quando roubaram sua bicicleta lá atrás, de quando tentaram roubar o carro, do seu colega que foi assaltado, e ali você vai começando a sentir aquele medo. Quando é no intervalo, adivinha a propaganda que vem? Seguro para o seu carro. Você já fez o seu seguro hoje? Né? Ou seja, te deu um problema, ativou um medo em você, logo vem com uma solução. Por quê? Porque eles entendem que as suas escolhas vai passar por razão e emoção. Então eles vão cutucar bastante o seu emocional, ativar os seus medos, seu corpo já vai ter preparado toda a bioquímica de medo, você vai para o intervalo com medo e daí a pouco vem uma propaganda de seguro. Logo a sua parte racional fala assim, opa, eu vou fazer seguro agora. Vai racionalizar de acordo com a influência de seus medos. Ou então já vai até sem pensar. Pelo medo ela pega o telefone e já liga e já contrata lá um seguro. Ou seja, uma influência pelos medos. E não são só as mídias que fazem isso. Tá? O nosso meio, o nosso círculo também usa muito disso para poder influenciar nossas escolhas. Até um pai para educar um filho, um marido para oprimir a esposa para manipular o marido. Isso é muito comum. Acaba fazendo isso inconsciente. Se você fizer isso eu vou te largar, se você não fizer tal coisa. Vai acessando, aí vamos conversar com outros sentimentos também que a gente vai falar bastante, as incapacidades, inferioridades, frustrações, carência, rejeição. Se a pessoa influenciada teve esse acúmulo de informações, a pessoa pode utilizar desse recurso para desencadear nela um medo agora de não conseguir ninguém. Você não vai encontrar outro igual eu, outro que seja bacana, que faça para você o que fez por mim. Ou vai deduzindo, ou a própria pessoa vai chegando a essa conclusão. E por causa do medo ela se prende numa relação que já está sufocante para ela. Inclusive eu fiz algumas lives também interessantes sobre esses assuntos, tá? Sobre abuso psicológico, prisão mental, controle, estagnação. Tá? São algumas lives que quem se identificar com essa situação tem esse material, esse conteúdo lá que também possa ser interessante. Quem tiver interesse pode procurar no meu YouTube ou também no meu perfil do Instagram, tá? Onde eu explorei bastante sobre esses assuntos. Então uma pessoa pode estar presa num relacionamento por medo. Ou ela pode estar saindo do relacionamento também por medo, por uma insegurança. Né? Então esse medo ele pode influenciar em várias formas.
Tá? Então, aqui eu estou pincelando algumas, por isso que eu gosto quando vocês trazem perguntas e essa interação. A gente pode trazer algum exemplo aqui mais específico, mas aqui eu estou dando uma pincelada só para vocês verem até onde que tudo isso pode ir, até onde que uma escolha pode ser afetada por esses medos, por essa insegurança e por todos esses desequilíbrios. Tá? Então, foi alguns temas então que eu separei aqui para a gente explorar hoje. Quem tiver perguntas, pode deixar aqui também na nossa caixa de mensagem aqui, tá? que eu vou estar respondendo. Quem tiver assistindo pela gravação, pode deixar também na descrição. Quem estiver chegando agora, que está no finalzinho, perdeu o início dessa live, sugiro que volta lá depois, assista, que ficou então bem interessante alguns temas aqui que nós abordamos, e também deixo de dica verificar os outros materiais, os outros conteúdos que vão estar conversando entre si. Tá? Bom, então esses foram os temas que eu separei aqui para a gente estar abordando hoje sobre os medos. Anotem na agenda de vocês, então dia 27 vai ter então a live desse mês sobre relacionamentos. Então quem chegou depois, já dando aqui os recadinhos. Do período aí do dia 10 ao dia 22 eu vou estar um pouquinho ausente do Instagram, que eu vou estar fazendo um recessozinho, né, tirando umas férias, então não vamos ter então as nossas lives nesse período. Então a próxima segunda-feira vai ser no dia 27. Tá? Então dia 27 nós teremos então a live sobre relacionamentos. Quem tiver interesse em conhecer a HQI, eu ainda não agendei o próximo Conversando, é só acompanhar minhas postagens e acompanhar quando que vai ter o próximo. Dia 12 de abril vai ter início ao curso. E quem tiver interesse em passar por um atendimento individual, tá? Ou acompanhamento, quiser saber mais informações, é só me chamar no privado, beleza? E quem assistiu então pela gravação, quem chegou até aqui, eu peço para dar aquela força, aquele joia, se você que chegou até aqui, tá? Deixa lá seu joia, seu coraçãozinho, a sua pergunta, a sua dúvida, a sua sugestão, qual a emoção que você deseja que eu explore nas próximas lives, qual o assunto que você gostaria que eu abordasse com mais profundidade, ou gostaria que eu falasse mais sobre os medos, volto, faço outra live, porque aqui a gente não vai ter esse tempo, né, um tempo fixo acabou as lives. Então a gente vai ter tempo para poder conversar bastante sobre esses assuntos. Então qualquer dúvida que vocês tiverem, se foi um assunto que eu já explorei, já falei, quer que eu falo de novo, ou por uma outra visão, ou de acordo com a sua dúvida, fique à vontade, mandar aí o seu feedback. Tá? Se a didática não está legal também, manda o feedback, manda o puxão de orelha, que isso aí vai ser muito importante para poder estar moldando o conteúdo e poder melhorar cada vez mais para trazer material de qualidade para vocês. Tá? Como eu disse, dia 27 vai ter então a live sobre relacionamentos, mas ainda não defini o tema. A primeira live que está salva foi apenas uma introdução. Quem quiser então saber alguma dúvida específica, já aproveita, já me manda com antecedência que eu já vou incluir isso aqui na minha listinha aqui de assuntos para poder abordar, e aí eu vou trazer esses assuntos para vocês. Se tem algum tema, algum nicho dentro do relacionamento, se é para encontrar, se é para manter, se é alguma dificuldade que encontra, se é confiança, se é ciúme, o que vocês tiverem interesse aí, manda para cá, que eu vou estar anotando tudo e vamos estar batendo um bate-papo aí bem legal. Beleza, pessoal? Bom, gratidão pelo carinho mais uma vez, tá? Pelo carinho, pela participação, tanto quem assistiu aqui ao vivo, como também quem assistiu a gravação, ok? Então até o próximo encontro, vamos nos falando, acompanhem lá os stories, que lá vai ter, né, vou postando as novidades nas publicações também, e é onde a gente vai tendo a nossa interação e eu consigo divulgar a agenda dos próximos eventos. E vai ser sempre um prazer ter vocês. Beleza, pessoal? Gratidão, boa noite e até o próximo encontro.